Salve Maria família, tudo bem? Gravando mais um vídeo para você e queria saber de você, se você já se perguntou como manter a chama acesa da sua vida de oração, como ser perseverante no seu dia a dia, buscar sempre mais crescer neste fervor. Bom, hoje eu vou trazer um tema para vocês muito especial, a vida espiritual no dia a dia, como perseverar mesmo com as lutas, né? Bom, eu creio que é o que nós mais temos na nossa vida, são as lutas, mas Deus também nos dá estratégias aí pra gente ser perseverante. Bom, bora lá. O que é perseverar espiritualmente? Separei aqui para vocês uma breve explicação, né? Perseverar é continuar firme com a vida com Deus, mesmo quando não sentimos consolo, quando estamos cansados, distraídos ou com alguma aridez espiritual. A palavra de Deus, ela nos fala assim, em 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Quantas vezes a gente já pensou que a perseverança ali nas pequenas coisas do dia, né, seriam em vão? Ah, Senhor, eu tenho tantas outras coisas para fazer que é melhor eu não perseverar nisso e buscar fazer o que eu preciso fazer, né? Mas a palavra aqui nos mostra que sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então nós precisamos empregar essa certeza naquilo que nós fazemos, né? Na nossa vida ali diária de oração. Bom, nós precisamos também lembrar de uma frase que eu já falei em alguns vídeos anteriores, mas que eu gosto muito. É uma frase de Santo Afonso, né? Quem reza se salva, quem não reza se condena. E por que eu estou trazendo novamente aqui esse intuito da oração, né? Porque conforme a gente foi ler no livro de São Francisco de Sales, ele nos mostra que nós precisamos ser perseverantes, nós precisamos lutar pela perseverança diária. Então, eu queria que vocês refletissem isso, né? Precisamos perseverar. Bom, e agora queria falar um pouco para vocês aqui sobre os obstáculos que nós temos, né, no nosso dia a dia. Obstáculos esses que muitas vezes afetam de forma concreta a nossa vida de oração. Bom, vamos fazer aqui uma lista das desculpas, né, que a gente sempre tem para ser negligente na nossa vida de oração. Primeiro, falta de tempo. Eu trabalho com jovens e posso falar para vocês com toda certeza que eu fico abismado como o jovem é bom em dar desculpa. O jovem vira para mim e fala que não consegue rezar o terço porque ele estuda e ele tá com a correria da escola e a vida dele tá tão agitada e ele não consegue rezar por causa da correria, né? Por causa da falta de tempo. Bom, aí eu começo a perguntar pro jovem, né? Tá, mas que horas você levanta? Não, eu estudo cedo, então eu entro cedo na escola, saio de casa ali por volta das 5h30, 6 horas e tal, e aí eu vou e estudo até 1 hora, e aí depois eu tenho que fazer os trabalhos da escola e tal, aí tá falando, legal, então quer dizer que você passa a tarde inteira fazendo, estudando a tarde inteira e tal, e à noite, o que você faz? Ah não, à noite eu janto e já durmo. Tá, mas você não conseguiria, por exemplo, antes da janta, fazer um breve momento ali de rezar o terço? É que dá, né? Mas aí vem a segunda desculpa, que é um pouco menos pior, né? Mas eu tô cansado. Fala, não, eu entendo você, realmente, né? Você acordou cedo e tal, realmente, você tá cansado. Então, se você tá cansado, você deixa de rezar. Ou se você está cansado, você vai deixar de ir na escola no outro dia, porque você precisa estudar. E sempre a resposta, não, tem que ir para a escola que eu preciso estudar. Mas você também precisa rezar, certo? Sim, preciso. Falei, então. E aí eles vêm com aquelas outras desculpas, né? Cansaço mental, falta de motivação espiritual. Quantas vezes a gente... eu dei o exemplo do jovem, mas todos nós fazemos isso, né? Eu tô tão desmotivado para rezar, tá tão difícil. Tá tão ruim rezar, assim, sabe? Aquela aridez. Não quero. E aí, para mim, acho que a mais concreta no nosso tempo, e é uma coisa que a gente não acredita e não leva como uma distração, que é a rede, né, a internet, as distrações digitais aí do dia a dia. Muitas vezes a gente pensa o quê? Não, que isso, eu só vou entrar aqui rapidinho no Insta, vou ver um negócio, vou entrar aqui no WhatsApp aqui, rapidão, respondo e já continuo a minha vida. E aí a gente vê lá depois 30 minutos, 40 minutos, 1 hora no celular sem fazer nada que seja vantajoso, né? Então, nós precisamos lutar e bloquear, né,
esses obstáculos. E parar também com essas desculpas, né? Porque não são obstáculos, são desculpas muitas vezes. Bom, Lucas 21:19 nos diz assim: na vossa perseverança salvareis as vossas almas. Olha só, na vossa perseverança. Então, na vossa perseverança você salva a sua alma. Na minha perseverança eu vou salvar a minha. Então, é uma coisa que não tem como eu fazer por você e nem você por mim. Claro, você pode orar por mim, eu posso orar por você, mas você precisa ser perseverante. Eu preciso ser perseverante. E até os santos enfrentaram, né, essa secura, essas distrações, essa dificuldade na vida de oração mesmo. Mas mesmo que nas coisas mais complicadas, eles amavam ali a Deus no ordinário, nas coisas simples da vida, e fizeram tudo aquilo que estava ao alcance deles para ser fiel a Deus. Bom, então vamos entrar nas dicas práticas para que a gente possa crescer aí nessa perseverança da nossa vida espiritual. Primeiro, comece o dia com Deus, conversando com Deus, falando com Deus. Acorda, eu sei que nem sempre a gente lembra no primeiro ato ali, antes de levantar da cama, traçar o sinal da cruz e falar com Deus. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado pela minha vida. A gente às vezes esquece, mas tenta fazer isso sempre ali no começo do seu dia. Não necessariamente bem na hora que você levanta, mas antes de você sair de casa ali, como eu disse aqui, o exemplo das pessoas que saem cedo, os que estudam, os que trabalham. Tenta nesse breve momento, às vezes você acorda em cima da hora, tenta acordar um pouquinho antes, 10 minutos antes, e faz um agradecimento a Deus pelo dia, pelo seu dom da vida e por poder estar ali perseverando mais um dia. Bom, oferece ao acordar, né? Ou você pode usar uma oração simples também. Jesus, eu confio em Ti. Ou como São José Maria Vianney falava, né? O dia pertence ao Senhor desde o momento em que abrimos os olhos. Então, olha só, a partir do momento que a gente abre os nossos olhos, isso é verdade. É uma nova chance que Deus está nos dando. Então, isso pertence a Ele. Bom, eu gosto muito de jaculatórias, né? O nosso ponto 2 aqui seria o quê? Usar as jaculatórias. Eu gosto muito de jaculatória porque aqui em casa, assim, quando as crianças estão passando, eu já começo a falar, né? Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Aí eu olho e falo: rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Aí isso me dá uma força espiritual para não agir da forma que eu agiria sem falar essas jaculatórias. Então lembra sempre durante o seu dia, às vezes no trânsito, às vezes na escola, um momento ali, sempre fale, né, jaculatório. Uma que eu gosto também é aquela, Jesus, eu confio em Ti, porque a gente tem que falar e expressar isso para Deus. Ponto 3 aqui, viva na presença de Deus. Então o que é isso, né? Tem um livrinho também que eu já li muito bom, depois posso trazer para vocês aqui um pouco sobre ele, que se chama Tratado Prática da Presença de Deus. É de um abade, depois eu posso ver para trazer, que é muito legal. Ele fala muito isso, né, que todas as coisas que ele fazia, ele sempre chamava Jesus. E Santa Teresa d'Ávila também, para quem gosta e conhece, ela tem uma frase que é muito bonita, né? Deus também caminha entre as panelas da cozinha. Então a gente consegue achar Deus em toda situação, sejam elas boas, ruins. A gente sabe que Deus está ali conosco, nos guiando, nos protegendo. E ponto 4 aqui, né? Faça um pequeno exame diário. A gente precisa se examinar, meus irmãos. Chegar no fim do dia ali e ver: nossa, eu pelo menos ofereci o meu dia, eu consegui ser fiel naquilo que eu queria ser fiel ou não. Você vai olhar as coisas boas que você fez e as coisas ruins, e vai anotar ali num diário, né? Ou pode ser um caderninho, pode ser no bloco de notas aí, mas anote o que você fez de bom para que você continue fazendo e o que você fez de ruim para você evitar de fazer. É uma boa coisa para se fazer. Bom, 5, tenha um propósito concreto. Por exemplo, não reclamar, oferecer a sua dor por Deus, para Deus, né? Pelos desagravos dos seus pecados, sei lá, oferecer para Deus de alguma forma suas mazelas. Mas eu acho que quando a gente tem esse propósito é mais fácil a gente cumprir. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo para vocês hoje 11h33, para mim subir ele até antes da meia-noite, para mim não deixar de fazer o meu vídeo diário. Mas eu estou fazendo agora, porque se eu não fizer agora eu não vou conseguir. Hoje eu passei o dia fazendo terço, eu tenho que fazer ainda mais quase 80 terços para poder concluir um pedido que eu tenho que entregar amanhã. Mas eu creio, vou fazer uma vigília, né, de oração,
vou rezar 1000 Ave Marias enquanto eu vou fazendo os terços. E vou oferecer isso para Deus e vou fazer esse propósito concreto para mim poder terminar isso. Então, não vai ser fácil, mas eu creio que vai dar certo. E não desanimar nas quedas, né? Que seria aí o nosso último ponto. Por que não desanimar nas quedas? Irmãos, a gente precisa entender isso. A gente não é uma máquina. Eu amo muito ler livros sobre produtividade, sobre hábitos e tal. E no começo da minha vida de leitor de livros de autoajuda, eu tinha muito isso, né? Não, porque eu tenho que fazer todo dia e tal. E aí eu comecei a ver que isso, às vezes, é pior do que quando a gente entende a frustração e aí a gente, no outro dia, vai lá e começa novamente, né? Porque quando a gente vai se frustrando, a gente desiste. A gente literalmente não quer mais fazer aquilo que a gente se propôs. E isso é ruim para nós. Então, não desista. Tenha esta perseverança aí no seu coração, né? Bom, Filipenses 1,6 fala assim pra gente: aquele que começou em vós a boa obra, não há de levá-la a bom termo. Aquele que começou em vós a boa obra, há de levá-la a bom termo. Eu acho que eu li aqui, ficou confuso, mas vou ler de novo, terceira vez, vamos lá. Aquele que começou em vós, que é Deus, né, a boa obra, há de levá-la a bom termo. Quer dizer, há de continuá-la, porque começou em Deus aquilo ali, né? Então, leve isso no seu coração. E é isso, meus irmãos. Queria agradecer você que assistiu o vídeo aí até o final. Queria deixar aqui uma mensagem para você. Você não precisa fazer coisas extraordinárias, mas você faça o ordinário com amor. Olha só, não faça coisas extraordinárias. Faça o ordinário com amor. E Deus vai se agradar muito com isso. Deus vai ficar muito feliz com você. Seja firme, persevere. Deus é fiel para você. Tente ser fiel com Ele. E lembra, na vossa perseverança salvais as vossas almas. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, compartilha aí com algum amigo, com algum jovem que você conheça. E vamos juntos, né, buscar viver essa perseverança. E assim, buscar, como São Francisco nos fala, né? Tá aqui o livrão dele. Vamos caminhar aí como uma alma devota. Sejamos Filoteia, sejamos esses instrumentos na mão de Deus. Salve Maria!